reiniciando a nossa temática do contrato de trabalho dentro desse nosso curso de Direito Internacional, Direito Individual do Trabalho, que nós estamos dando a primeira parte, a parte dos fundamentos do direito individual do trabalho. Nós vamos retomar o assunto dos contratos individuais de trabalho, que são aqueles que celebrados entre o empregador, o tomador do serviço, e o empregado, que é o cedente da força de trabalho, criam uma relação de emprego e determinam a regência dela por todo o direito do trabalho. E dos ramos que, às vezes, ele chama para a solução de alguns institutos que não se esgotam dentro do direito do trabalho. Isso acontece, esse chamado de outros diplomas do ordenamento jurídico brasileiro acontece muito com a Constituição, que ela trata dos direitos humanos, inclusive dos direitos do trabalhador, e trata das garantias e proteções que o direito diz que oferece às pessoas. E outro ramo é o direito civil, que trata das teorias gerais de contratos, de processos, de institutos jurídicos como prescrição, decadência, vigências, esses aspectos que são muito importantes, principalmente para o contrato de trabalho. Então, nessa parte do contrato de trabalho é que nós estamos tomando mais aspectos do direito civil, com um detalhe, é que todos esses aspectos são remodelados, são reinterpretados para servirem ao direito do trabalho, que tem outras demandas, que tem demandas diferentes daquele aporte civilista que estabelece simplesmente a disciplina dos interesses, das vontades das partes contratantes. Aqui não. Nós temos que disciplinar também a visão social dos contratos e a visão pública, o movimento do ordenamento estatal para que se complete a disciplina das relações de emprego. Então, vimos na última aula os contratos por prazo determinado, que é teoricamente a exceção dentro do direito do trabalho. O direito do trabalho encara como sendo a sua regra geral, o seu modus faciendi típico, o contrato por prazo indeterminado, que então vai determinar, vai criar, vai disciplinar uma relação por prazo também indeterminado. Aí vem aquela expressão que eu falei para vocês. Os contratos no direito de trabalho, sejam eles tácitos, orais, escritos ou por outros meios que se invente usar, todos eles estabelecem prazos. Todos eles têm uma duração prevista ou presumível. Ela é prevista, ela já está declarada quando irá ocorrer ou por qual evento que irá se paralisar, se extinguir, e isto é o aspecto do contrato por prazo determinado que nós estudamos na última aula. Então, neste caso, a relação já tem o seu momento de extinção previsto. E o modus dessa previsão, melhor dizendo, será aquele que foi colocado na contratação como o passível de extinguir contratualmente
a relação de emprego. Nós já vimos que nos artigos 482 e 483 da CLT existem aspectos lá nos seus aspectos discriminativos, tanto do 482, quando o vício, a ilicitude contratual é por parte do empregado, quanto no 483, quando a ilicitude contratual, o vício do contrato é praticado pelo empregador. Então, aí nós temos, nesses casos do 482 e do 483, formas de extinguir o contrato de trabalho por culpa das partes e sem que haja alguma previsão expressa no contrato ou que haja de uma das duas partes um movimento volitivo para deixar de realizar o interesse que aquele contrato visava realizar, estava visando, cuja realização os contratos estavam visando. Isso 482, 483, artigos da CLT. Por quê? Porque aí a extinção dos contratos se dá por culpa. Uma das duas partes praticou um ato que atenta contra a existência da relação de emprego e contra os comandos do contrato. E como eu já falei para vocês, esses comandos contratuais podem trazer para o direito do trabalho, aliás, trazem para o direito do trabalho, para a disciplina da relação jurídica trabalhista, eles trazem todo o ordenamento jurídico, todos os comandos estatuídos por normas do direito do trabalho, do direito, no nosso caso, individual do trabalho. Mas, quando eu estudei fontes com vocês, eu falei que as fontes criadas pelo direito coletivo do trabalho também eram normas trabalhistas. Então, as fontes Convenção Coletiva do Trabalho, Acordo Coletivo do Trabalho e o mítico Contrato Coletivo do Trabalho são todos também fontes do direito do trabalho e, por isso, tem também disciplina que, se vier a ser descumprida por uma das partes, pode, muitas vezes, levar a outra a rescindir, a extinguir aquele contrato. Porque isso ocorre toda vez que o ilícito, que a desobediência contratual, que a sonegação às regras e às formas de produção da relação de emprego forem descumpridas. E eu falei forma de produção, como quem produz, eu já expliquei isso para vocês, é o empregado. Na mão dele é que entra um objeto in natura e sai um bem elaborado. Então ele é que produz. Apesar da falácia que existe na nossa sociedade do seu lado econômico, dizendo que os produtores são produtores rurais, produtores industriais, produtores mercantis, são aqueles cujos mecanismos, máquinas, organização e tal, e capital ingressam na produção para serem manejados, para serem construídos, para serem produzidos pelos empregados, é claro. Esses empregados é que põem a mão na massa. Então, voltando lá ao que eu estava falando, depois de fazer esse alerta de que a terminologia da sociedade, como dominadora que é e como dá o domínio para os sujeitos capitalistas, eles chamam esses sujeitos de produtores. Mas, na verdade, quem produz é o empregado. Então, se essas pessoas têm na sua relação
comandos contratuais, comandos legais, comandos jurisprudenciais, principalmente da jurisprudência que vem estabelecer procedimentos novos dentro da convivência da relação trabalhista. Então, se esses aspectos todos são trazidos à relação de emprego pelo contrato individual de trabalho, quer dizer que a incidência deles sobre os fatos concretos da vida de trabalhador e de empregado são incidentes sobre esses aspectos de vida. Quer dizer ainda que o contrato faz esses aspectos vitais se subsumirem ao contrato individual de trabalho, com ele a todas as regras do ordenamento jurídico. Não precisa nem de falar ordenamento jurídico trabalhista, porque no início dessa aula eu falei para vocês que às vezes ele se abre, às vezes ele extravasa para assimilar partes de outros ordenamentos especializados. Citei, naquele momento, o direito constitucional e o direito civil. Mas esperem que vocês verão falar nas horas próprias de diversas disciplinas nossas, outros que se encaixam, que se enquadram neste mesmo aspecto unificador do direito. E no dia 14 desse mês, se não me engano, o Supremo Tribunal Federal, STF, julgou 3 ou 4 processos que tinham chegado a ele, alguns pela via direta, que foram direto a ele, porque ele é que cuida do tema, como ação declaratória de inconstitucionalidade. E outros, ao final de sua carreira por todo o judiciário, que são as ações ordinárias trabalhistas que vão mudando de aspecto a cada instância e quando chegam no Supremo estão com a roupagem de recurso para o Supremo, que tem o nome de recurso extraordinário. Pois bem, pegou 3 ou 4, se não me engano, uma ADI e dois processos que chegaram lá recursalmente, e todos 3 com questionamento sobre vacinação, sobre a aplicação de vacina da Covid-19 no Brasil. Então, o Supremo decidiu os 3 casos mais ou menos na mesma direção, reconhecendo a possibilidade de o Estado, e Estado aqui eu estou falando todas as esferas do poder público, União, Estado e município. Aliás, a União nem sequer tem um nome muito adequado, porque ela é chamada de União para dizer que ela é a reunião, a consolidação conjunta de todos os 27 estados e Distrito Federal no Brasil. Mas isso aí não deu uma personalidade para ela. Mostrou só que eles se reuniram. Então, o que dá a personalidade para ela? O fruto dessa união, a maneira como esses estados se uniram, que é a federação. Então, seria muito melhor, muito mais exato, que o nosso direito tivesse assentado ao longo dos tempos o hábito de chamar este governo federal, o governo do Estado, in totum, como a federação. Porque ela é criada pelo movimento unionista dos Estados. Então, mas isso não gera um ser, isso não gera uma pessoa jurídica, isso gera uma vontade de trabalhar em conjunto,
uma disciplina do trabalho em conjunto de todos eles, que é o que ocupa grande parte da Constituição, a partir, por exemplo, do seu artigo 23, está se falando quem que legisla sobre o quê. Antes disso, lá já se veio a falar nos assuntos definidores da própria federação. Mas então, o que ocorre é que todos esses ramos, eu dei exemplo desses dois, que foram os que eu usei na aula, o direito civil e o direito constitucional, todos esses ramos acabam tendo algum aporte, alguma ajuda, alguma ligação objetiva de realizar o direito com o ramo especializado do direito individual do trabalho. E vejam que mesmo dentro do direito do trabalho, nós estamos dando por partes, como já que o estripador pega o objeto de seu interesse por partes. Mas aqui, nós, além dessa parte, ainda vai ter principalmente a segunda parte, que é o direito do trabalho, o direito individual do trabalho em espécie, quer dizer, examinando os diversos institutos dele, cada um por si próprio. E ainda vão ficar faltando, que não constam no programa da nossa escola, no currículo, direito internacional do trabalho, direito penal do trabalho, direito administrativo do trabalho. A gente vai tentar dar umas pinceladas em algumas ideias desses ramos, mas elas em si, como disciplina especializada e apartada das outras, nós não vamos ver. Então, continuando a falar dos nossos contratos, já separamos bem o contrato por prazo determinado e o contrato por prazo indeterminado. A última coisa que eu falei aqui sobre eles diretamente é que o contrato por prazo indeterminado tem duas características que não existem no outro. Além da indeterminação de prazo. Essa indeterminação de prazo leva a que este contrato tenha o término possível, mas não previsto. E o segundo aspecto, então, que vem daí, é quanto ao contrato por prazo determinado. Ele já tem, nessa determinação do prazo, o seu momento de extinção previsto. Tanto a possibilidade de ele existir, que lá no contrato de prazo indeterminado, nós dizemos que era possível essa extinção. Possível porque, inexoravelmente, ela vai acontecer algum dia. Mas não é nem sequer previsível, porque eu não tenho as cartas na mão para dizer em qual dos momentos futuros da execução daquele contrato, uma ou as duas partes vão optar por extingui-lo. Então, isto é que é a possibilidade. E essa possibilidade, por outro lado, é absoluta. Porque nenhum contrato é eterno. Nenhum contrato é absolutamente infenso a momentos de extinção. Todos eles têm como possibilidade da sua própria existência o fato de poderem ser cancelados, ou de virem a ser, em algum dia da sua duração, atingidos pela extinção. Já o contrato de prazo determinado, ele tem essa possibilidade de ser extinto, mas mais do que isto, ele tem a previsão já prefixada da sua extinção. Então, como eu falei, há 3 formas de prefixação do tempo dessa extinção. Pode ser através da prefixação do próprio tempo, vai durar 18 meses. Uma cláusula do contrato falando que vai durar 18 meses. Não preciso dizer mais nada para a gente saber isso tudo a respeito do contrato de prazo determinado.
ele tem uma previsão de extinção, ele tem a previsão da forma dessa extinção, ele tem um termo pré-ajustado. Termo é sempre o final, o encerramento. É um termo jurídico que nos diz que em tal data, em tal época, em tal situação vai ocorrer aquilo. Quer dizer, o contrato por prazo determinado ou tem um termo, quando ele fala tal data vai encerrar o contrato. Eu faço um contrato hoje de uma pessoa, vamos supor, para fazer o trabalho de arte no layout dessas aulas que eu estou dando. Não fiz isso, por isso que elas saem feias assim, vocês me desculpem. Mas, então, eu sei que eu vou dar aula esse ano todo em 3 semestres diferentes. Esse 2001-2, que nós estamos acabando. O de 2002, primeiro período, que nós vamos começar depois desse aqui, já com outra turma que virá me visitar, me dar o prazer e a honra da companhia deles, no lugar de vocês, que estarão mais à frente. E, por fim, nós vamos ter o 2022, desculpem, tudo aí é 22. 2022-2, que é o que vai me tomar o final do ano, no esforço que a escola está fazendo, que nós todos estamos fazendo, porque a escola é nossa. Ou melhor, a escola somos nós. Fora de nós não tem um prédio. O prédio pode servir para qualquer finalidade. É claro que a forma dele, a maneira como ele é dividido, é mais adequada para umas atividades que para outras. Mas, por exemplo, aqui no prédio da escola, poderia ter uma série de escritórios. Poderíamos ter um depósito para guardar, como existem vários, material da vida da empresa, material. Hoje, a maior parte deles é guardada em forma de CDs e outras maneiras de gravar, de concretizar para o futuro as manifestações como esta que eu estou fazendo, através de meios eletrônicos. Mas então, tem isso tudo, ocupando prédios enormes por aí, e esse poderia ser um deles. Como poderia ser vamos supor, um hospital? Não, ele é uma faculdade de direito. A forma física de distribuição nos espaços entre eles é para servir a uma faculdade de direito. E isso da época em que ele foi edificado. Hoje, certamente, ia parecer mais com aqueles prédios do campus da própria universidade, lá na Pampulha. Prédios de poucos andares de altura, mas de horizontalidade prolongada, porque para economizar o tempo, o esforço e os desgastes que acontecem com sobe e desce de elevadores, sobe e desce de escadas, sobe e desce de rampas, caso existam. Então, a arquitetura escolar hoje já mudou para esse lado. O nosso ainda é de uma arquitetura antiga, como a faculdade de medicina também é. Mas então, aqui é uma escola. Enquanto nós, vocês alunos, eu e meus colegas professores, e o pessoal administrativo, desde o faxineiro até o diretor, todos eles administram o prédio e a instituição para que elas funcionem. E o funcionamento delas é a nossa atividade. Beleza, né? Pois bem, isso tudo está previsto
na própria engenharia, na própria arquitetura, ao se construir o prédio. Mas para nós, eu venho e faço o meu contrato, como eu estava falando, com alguém para cuidar da parte da arte dessas minhas falas para vocês. E como eu sei que o terceiro semestre deste ano, e aí nós vamos ver o absurdo cronológico deste ano nosso, que terá 3 semestres. Só que são 3 semestres letivos. O semestre letivo costuma ter 4 meses, no máximo, que ainda dão uma espremidinha aí para sobrar para a gente algum pouco de férias, né? Nos 12 meses existentes. Então, com isto, nós vamos ter que espremer mais ainda, como já esprememos agora. Não tivemos férias, nada, em janeiro. Em fevereiro também estaremos trabalhando, não teremos as férias normais, habituais, que a faculdade tem nos outros anos, em fevereiro. E aí vai tocando para frente, vai pegar outros recessos e outras férias, como a de julho. Também fracionadas. Por isso eu estou fazendo uma tentativa de levar o nosso curso, a nossa disciplina, bem maneiro, para não sobrecarregar as afecções e fenômenos de aprendizagem de vocês. Alguns ramos da psicologia, da psiquiatria, dizem que eu estou condicionando vocês, porque é o sistema do behaviorismo, em que quem adequa o comportamento alheio está trabalhando com o hábito de atos repetitivos. Outros dirão que eu estou descortinando campos novos de conhecimentos para vocês, porque eu estou levando vocês à presença de outras formas de raciocínio, de consideração, de desenvolvimento intelectual sobre os comportamentos humanos que foram destinados a essa disciplina. E os terceiros dizem que não é nada disso, que eu estou expondo o mundo para vocês definirem os entendimentos de vocês que serão adequados para a sua vida profissional em algum ramo relativo a direito. Aí, muito bem. Eu tenho essa última visão, mas todas 3 são visões de pedagogia, de didática, enfim, do senso humano de trabalhar as habilidades e os sentimentos que vão formar o comportamento futuro do ser humano. Então, estamos trabalhando com isso e eu já vi que até no fim do ano vou ter esses 3 semestres, então vou ficar aparecendo para vocês aqui, para vocês e para os alunos, colegas de vocês, mas sucessores. Aquelas turmas que vocês deram os trotes nelas, né? Mas então, até lá eu contratei um moço que vai cuidar da arte, do design, desses aspectos visuais para que fiquem melhores, até o brilho, a clareza de meu rosto, a clareza da minha voz, ou a obscuridade, se for assim que ela aparece aí, que eu vou precisar disso até no fim do ano. Então, contrato esse rapaz, eu posso falar, vou te contratar até no dia 31 de dezembro de 2022. É claro que ele vai parar de trabalhar antes disso, porque uma coisa que eu, pelo menos, acho, e não acredito que seria possível fazer o contrário, uma coisa que eu acho é que a semana entre o Natal e o Ano Novo vai continuar sendo recesso acadêmico.
Mas aí eu falo, não vou falar 31 de dezembro. Você vai ser contratado a partir do dia 1º de fevereiro, agora, para trabalhar nesse setor assim, por 11 meses. Contem aí os 11 meses, não por dia, mas por mês calendário. Vocês vão descobrir que dá o mesmo dia 31 de dezembro. Já foi a segunda forma de extinção pré-fixada, pré-determinada para o contrato individual de trabalho. A primeira, eu falei com vocês que estava estipulado um termo. Nessa segunda, então, um termo, o dia pré-fixado para extinção do contrato. 2, duração, tempo pré-determinado, pré-fixado, em que o contrato deverá durar. E por que eu falo, não coloco tempo que o contrato vai durar? Primeiro, por causa do 482 e 483 artigos da CLT, lá está, como nós já lembramos aqui, estão explícitos os casos em que o contrato vai ter a sua dissolução antecipada por culpa. E então o contrato, por esse motivo, ou pela morte de uma das partes, ou pela proibição do exercício de alguma daquelas profissões, por exemplo, quando surgiu a Constituição de 1946, ela deixou alguns assuntos a cargo do governo para que ele tivesse a iniciativa de sua disciplina jurídica. E existiam os cassinos. Aqui em Belo Horizonte teve, criado até depois da Constituição de 46, já durante a vigência dela, lá na Pampulha, pelo, me parece que prefeito, ainda depois de que ele foi governador, Juscelino Kubitschek, sob a batuta criativa do grande gênio da arquitetura brasileira, Oscar Niemeyer. Pois bem, ela, mais aquelas outras que tinham sido criadas lá atrás, ainda no governo principalmente do Getúlio Vargas, nessas chamadas instâncias hidrominerais. Araxá tem um grande hotel que era cassino. Aliás, quase todos são um grande hotel. Tem em Araxá, tem em Poços de Caldas, tem em Caxambu, tem em Lambari. Todas as sedes de recursos de água mineral tem lá o seu edifício antigo, muito luxuoso, onde funcionava o cassino. Só que um dia, de manhã, saiu no Diário Oficial da União que estava proibido o cassino em todo o território nacional. Aconteceram 3 aspectos por causa dessa determinação legal que circulou no Diário Oficial da União. Primeiro, houve uma debacle social. Não tão grande quanto a da Covid, mas desemprego do pessoal que saiu desses cassinos e de outros que trabalhavam, por exemplo, fornecendo alimentação, fornecendo decoração, fornecendo música, fornecendo tudo aquilo que os cassinos precisavam receber de fora para funcionarem como cassinos. Então as pessoas que exerciam todas as funções vinculadas aos cassinos perderam seu emprego. Naquela hora que eles acordaram e viram aquilo no jornal, eles já tinham perdido o seu emprego. Porque o emprego se extinguiu no momento em que aquela disposição virou norma. E ela virou norma, ela se tornou impositiva, foi com a publicação do jornal. Quer dizer, naquele dia, como se presume que o jornal oficial seja publicado às 0 horas do novo dia,
Então, aquele dia, já nasceu desempregando essa turma toda. Então, além disso, ele era um concentrador, ele, o Cassino, de rendas que ia distribuir, pagando aquele pessoal todo que eu falei, pagando impostos, pagando até prêmio dos jogos de cassino, coisa impossível, mas que acontecia de vez em quando. Então, vejam que nós já falamos aqui de 3 aspectos: o do desemprego, o do... falando foi 2, né? E o da carência do dinheiro que não foi circular na vida econômico-social. Aí, os detentores dessas grandes quantias tiveram mais um elemento para acumulá-las e entesourá-las, que é a impossibilidade de gastar em cassino. E o terceiro caso é que o prejuízo que esses 2 anteriores deram à economia brasileira como um todo foi estimulador da... não sei o nome dessas cidades, todas desses outros países. Nesse caso aí, é Juan Pedro Cabaleiro, e tem outra lá na divisa da Ponte da Amizade, e mais algumas que existem em divisas do Brasil, com o Paraguai, com o Uruguai, existiram muitos na divisa com a Argentina. Só que esses outros países de uma economia mais sofisticada, esse dinheiro, esse volume de economia social, logo derivou para outras atividades, ao passo que naqueles países onde a economia tem menos margem para novas aplicações, para novos investimentos, usou-se muito deixar os cassinos, fazer cassinos, junto com a divisa do Brasil, junto com a Ponte da Amizade, por exemplo, para o uso e a frequência de brasileiros. Então, esse dinheiro que está indo para lá empobreceu o Brasil e enriqueceu o Paraguai. Vamos estudar as causas disso, os méritos e deméritos desse desemprego, dessa diminuição de dinheiro circulando na sociedade, desse dinheiro que foi extraído da nossa economia e passado e continua sendo para, por exemplo, o Paraguai? Não, nós não vamos estudar nada disso, porque não é tema do direito do trabalho. Quem quiser estudar isso, vai procurar os livros na biblioteca, vai procurar as estatísticas, as coisas no IPEA, no IPEAD, na Fundação Getúlio Vargas, onde se lidam com dados econômicos, ou em outras fontes que vocês são muito mais geniais que eu para localizar, para descobrir como achar as coisas. Os trabalhos que vocês entregaram no dia da aula anterior, dia 18, eu tenho 2 aulas anteriores, né? São suficientes para comprovar isso, muito bem comprovado. Lá estão os resultados das fontes que vocês procuraram, obtiveram e aplicaram. Mas então, nós já falamos sobre 2 aspectos pelos quais os contratos de trabalho por prazo determinado podem ser extintos. Ou melhor, podem ser pré-determinados. Eu estou falando em extinto porque é nosso estudo lá da frente e eu estou com pressa de antecipar. Mas então, para a determinação do prazo, eu posso usar 3 ferramentas, 3 instrumentos. O primeiro que eu falei foi a data da extinção. O segundo foi o tempo, a duração para a extinção. E o terceiro, também de pré-determinação do contrato,
é o evento. Eu prevejo um evento que, quando acontecer, o contrato estará automaticamente extinto. Ah, difícil, né? Não. Um prédio tem lá o seu cronograma físico-financeiro, falando que ele vai durar, a construção dele vai durar 18 meses. Geralmente costuma ser em 2 anos, o cronograma é físico-financeiro. Eu sei disso porque eu já trabalhei muito dando assistência jurídica para diversas construtoras. Então, quando eu estou falando coisa, extrapolando o âmbito do direito, às vezes eu prefiro citar uma fonte, como é que eu fiquei sabendo aquilo, porque senão parece que eu estou só sacando, né? Mas então, as construtoras costumam projetar os seus prédios para a construção em 2 anos, não é nem por motivo físico, por demanda de tempo na construção. Não, é mais por motivo financeiro. É que aí eles conseguem equacionar os pagamentos que vão ser feitos pelos compradores dentro de uma condição viável para os compradores e, ao mesmo tempo, suportável pelas despesas da construtora. Então, botam 2 meses. Mas vamos supor que esse nosso fosse 18 meses. Eles podiam escrever lá no contrato que o prazo de duração dos empregados seria de 18 meses. Estava caindo no segundo modo que eu falei para vocês, de previsão da extinção do contrato por prazo determinado. Que esse segundo modo é a duração. Mas poderia também virar o contrato de emprego do Zé, do João, do Asdrubal, do Michel, vai ser até o encerramento das obras de construção. E o cronograma físico já fala que as obras vão ser 18 meses. Tudo bem, toca o trabalho. 18 meses de tarde, o empregador tem que dar para os empregados o último recurso a que eles têm direito por causa daquela obra, e estamos conversados. Mas aí tem 2 coisas. Ele pode substituir essa fala em 18 meses pela estatuição do evento. Como eu dei o exemplo, esse contrato vai durar até a finalização da obra do edifício tal, não sei quanto e tal, onde esse empregado é contratado para trabalhar. Eu já dei para vocês o modelo do instrumento de contrato e já falei que uma cláusula importante lá dentro era qual a função do trabalhador. Então, ele vai trabalhar de azulejista, de pedreiro, de eletricista de obra, enfim, as N funções que uma obra demanda. E vai falar lá que a função dele, então, é o término da função dele, é o aspecto vinculado para extinguir aquele contrato, para dissolver aquele contrato. Aí vai ter uma dúvida. O azulejista é o último a sair da obra. Ele é que apaga a luz. Mas antes dele, para ele poder azulejar, já tem que ter havido atrás a construção das paredes da alvenaria. Então, quer dizer que eu vou ter equipes trabalhando em épocas diferentes. Então, aí, cada uma vai ter o seu evento extintivo, o encerramento da sua parte nas funções, nas atuações, no dispêndio de mão de obra produtiva para construir aquele prédio. Então, a negociação que dizem que existe entre as partes, vai dar a essas partes mais
um meio de estipular esta pré-determinada extinção do contrato de trabalho. Qual que é essa outra maneira? Prazos ou atos, eu chamei agora mesmo de eventos extintivos. Então, o evento extintivo de quem fez a estrutura metálica vai ser o dia que apertar o último parafuso dessa estrutura metálica. O dia que fez a parte elétrica, a fiação, o instrumental elétrico do prédio, vai começar no dia que aquela estrutura já tiver pelo menos com uma parte pronta, que ele vai começar a amarrar fio, a parafusar fio, a embutir fio por dentro daquele trem-helada toda, e vai terminar o dia que ele amarrar as duas pontinhas do último fio e der uma ligada para ver que aquele trem funcionou. E se é do azulejista, igual eu falei agora mesmo, vai ser o dia que ele fixar o último azulejo do prédio logo abaixo da caixa d'água, porque caixa d'água não costuma ser, na maioria dos prédios, coberta de material cerâmico. Mas se for, se eles resolverem botar lá um azulejo, uma pastilha, porcelanato, uma tinta acrílica, seja lá qual for, tá? Ainda vai demandar mais aqueles dias em que o contrato vai continuar vigindo, até o dia da última pastilha ou peça que ele, azulejista, vai estar fixando. Então, dentro dessas três maneiras, nós vamos sempre incluir uma delas naquela tríade, naqueles três modos de programar a extinção do contrato de trabalho, que são com dia pré-fixado, com prazo pré-fixado, até que eu estou tratando da duração, com obra e término de obra pré-fixada, que é esse que eu acabei de explicar agora. E neste último caso entram, por exemplo, os safristas, os auxiliares do motorista na viagem de caminhão daqui para Roraima, os serventes, trabalhadores e pessoal de navio que, chegando na terra novamente, aquela equipe vai ser dispensada, pode ser dispensada por encerramento do contrato, caso fale que o dia que ele chegar no porto do Rio de Janeiro estarão terminados os contratos. Então, são várias formas para isso. E, então, estamos encerrando essa parte do estudo da duração e das formas de extinção do contrato de prazo determinado. Vejam que, então, não é só prazo que entra nesse meio. São as várias espécies. Tanto que daí nós passamos para a duração deste contrato. Essa duração do contrato de prazo determinado, eu já falei para vocês que está estipulada pela CLT em um máximo de 2 anos. Eu ainda estou com mal-estar, na aula anterior já falei sobre isso para vocês. E agora estou demandando mais conforto para o corpo, para que ele se recupere das diversidades que o atingiram. Mas então, nós
E vamos ver agora como é que a lei disciplina esses outros aspectos do contrato de prazo determinado. Nós vamos falar sobre como que ocorre a duração, como que é disciplinada pela lei, a duração deles. Ah, mas eles não são de prazo determinado, não são as partes que fixam? Sim. Mas, na época em que foi feita a CLT, em que foram botados esses prazos lá, depois na década de 60, em que eles foram modificados, a mentalidade da cabeça dos brasileiros era outra. Como será uma outra ainda a de vocês, depois que vocês se formarem e se oferecerem ao mercado ou aos concursos? E olhem que provavelmente essa mentalidade de vocês já vai ser formada, ou pelo menos vai receber os últimos retoques, dentro do novo governo brasileiro, que espera-se e espero que seja realmente novo, que não seja o governante que está lá, que vá continuar exercendo mandato sobre nós. Porque numa vida republicana e democrática, o mandato é para nós. Infelizmente, na atualidade, como na outra época que eu vou mencionar aqui, que é a da ditadura de 64 a 88, nós temos um desvio da organização, da ordenação estatal no Brasil, que em vez de ser para os cidadãos, para as pessoas do país, o poder público que está sendo desvirtuado para constituir e respaldar o poder privado de certas pessoas, de certos grupos, respaldados pelo governo vigente, que ele é um auxiliar, um serviçal, um subalterno dos detentores do capital, detentores desses brasileiros em alguns setores e estrangeiros nos mais vitais para a economia. Hoje, vocês não veem uma pomadinha para passar numa picada de mosquito? Desde que não seja da dengue, porque na dengue vai exigir um pouco mais de cuidado, né? Mas vocês, não, as pomadinhas para passar são todas feitas em outros países. Às vezes tem lá até 2 ou 3 informações diferentes. Made in USA, fabricado na China, envasado, que vem em espanhol, no México, e importado pela indústria tal assim do Brasil. A indústria tanto não é brasileira que ela passa a se chamar do Brasil. Por quê? Porque existem outras com aquele mesmo nome, que são as matrizes daquela, que não são do Brasil, que estão em outros países. São o controle financeiro do grupo. Então, com isso, com o controle financeiro de 1, 2, 15, 10, 20, 30 grupos que funcionam aqui no Brasil, bancos, a Petrobras, a Embratel, Embratel não, desculpem, a Embraer, porque a Embratel mudou de nome, mas ela também foi desnacionalizada. Então, com tudo isso desnacionalizado, quem manda nisso, quem planeja a atividade diz, quem sabe se nós vamos ser bem ou mal servidos pelo métier deles, ou se nós vamos pagar pouco ou muito pelo fornecimento deles, é estrangeiro. É uma vergonha a gente pegar um comprimido de aspirina e está escrito lá que ele é fabricado no Vietnã,
que o Brasil receber um troço que não vale para a pandemia, mas que ele recebeu como se valesse, a tal das hidroxicloroquina, de graça para desovar o que estava nos depósitos da Army americana. Mas, infelizmente, nós nos desindustrializamos. Nós nos peraí, eu ia falar descaracterizando, mas isso é lá no final. Nós nos desindustrializamos, nós nos descapitalizamos, nós nos desorganizamos como sociedade, como economia e como produtores. Hoje tem muita gente que não sabe encarar nenhum trabalho industrial. Por quê? Porque a geração dele é da época, né, em que o desemprego imperou sobre o emprego, o treinamento deixou de ser um treinamento funcional para a prática industrial, porque já que a indústria não estava crescendo e nem abrindo, eu ia ficar gastando dinheiro para treinar o pessoal daquilo. Só que uma indústria fecha e abre daí 10 ou 20 anos, dependendo dos governantes e dos aplicadores nacionais, ela vai estar reabrindo. E o sujeito que não aprendeu uma técnica profissional, que não fez um curso profissionalizante, técnico e tal, mesmo um curso universitário que vai ser profissionalizante para ele, igual este aqui está sendo para vocês, se ele não fez isso com 20, 30 anos, ele só vai fazer depois que tiver toda uma vida de trabalho e de penúria registrada na carteira dele, quando ele chega numa idade, num grau de trabalho, de produção, de fortuna, de família e tal, que ele pode falar, agora eu posso ir para a atividade que eu tenho que aprender para fazer e que era o que eu queria. Isso é mais ou menos, ele vai voltar lá atrás, nos anos 70, quando ele chegou na adolescência. Não vai. Ele vai ter o prazer de frequentar a escola, às vezes até de abrir um escritório de advocacia, um escritório de projeto, simplesmente para o mero deleite da vida dele, já sem grandes demandas monetárias, porque senão ele não dá conta de cumprir, e vai cuidar desse tempo dele daí para frente. Para maleficamente estimular, o governo já mudou N vezes, nós já tivemos, depois da Constituição de 88, nós já tivemos 1, 2, 3, 4, 5 reformas da Previdência, ou 5 deformas da Previdência, que cada governo que pegou deu uma arrochada no previdenciário, no beneficiário da Previdência e, consequentemente, no orçamento da Previdência. Dinheiro que vai carreado para ela, porque está sendo vivendo no país, envelhecendo no país. A geração que a remunera, que lhe garante a subsistência, está sendo vilipendiada cada vez mais, cada vez com salários menores, obrigações para com o Estado maiores e dignidade quase nenhuma. Vamos voltar atrás nesse aspecto para mostrar a incidência disto, como que isso incide em nossa realidade. O sujeito, então, igual naquele caso dos cassinos, por exemplo, perdeu tudo que tinha, vai para o seio da sociedade na expectativa de que ela lhe dê
sustento para o dia, condições de vida, subsistência para o tempo futuro. E condições de produção remunerada para todas as instâncias de sua vida. E a nossa sociedade tem feito isso cada vez menos. A partir de 88, quando foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição atual, que hoje é um mero pastiche dela, todo cheio de reformas nesse sentido que eu estou falando. Eu já falei para vocês na desestruturação ou na deforma do direito do trabalho, à medida em que vão flexibilizando, à medida em que vão desregulamentando, à medida que vão enchendo as leis dele de questões optativas de sim ou não, que vão ser resolvidas de acordo com a negociação dos empregados e empregadores. E o país estando como está desde antes de 88, desde 85, numa crise permanente de produção, de riqueza e de empregos, vai ter sempre operário, desempregado, técnico e tal, desempregado procurando emprego, o que dispensa com que os administradores das grandes empresas lhe aumentem o salário, lhe deem um salário maior, porque se ele não quiser o baixo salário, pega o outro que está lá fora também desesperado, querendo emprego. Agora, vocês devem estar estranhando algo que eu falei aí, e já até repeti, e que não expliquei. Mas eu tenho alguma impressão que já expliquei em outras oportunidades de nossos encontros. É o fato de eu estar falando que a ditadura acabou em 1988. Todo mundo fala que foi em 85, com a posse, dia 15 de março de 85, do José Ribamar Sarney, como presidente do Brasil. Que ele era vice do Tancredo Neves, que morreu depois de eleito e antes de tomar posse. Mas aí convém pensar o seguinte: quem que era o Sarney? O maior apoiador, inclusive como presidente do Congresso Nacional, da ala dos militares que estava no poder. Ele era o presidente do partido da ditadura. Partido oficial da ditadura, assumido por ela como sendo isso, mandado por ela, inclusive na indicação de seus presidentes e dirigentes. Quer dizer que um dia, eu não fui lá olhar o papel na Justiça Eleitoral não, mas um dia o Sarney deve ter sido indicado por algum militar de alto escalão para se candidatar à presidência da República. Não, o presidente não foi, não? Não, ele era candidato, era a vice. O candidato a presidente que ganhou a eleição foi o Tancredo Neves. Mas até o momento em que ele resolveu combinar com o Sarney de ser candidato a vice do Sarney, o Sarney combinou com o Tancredo ser o candidato a vice dele, Tancredo. Ele estava no partido da ditadura, era presidente desse partido da ditadura e atuava em consonância com os ditadores expostos, que eram oficiais das nossas Forças Armadas. E por que eu estou falando expostos? Porque acima deles, como eu já falei agora mesmo, tinham os magnatas, os políticos estrangeiros, as políticas dos estados estrangeiros que nos dominavam, que exerciam o poder de direcionamento de nós, como a ditadura
fazia aqui internamente, como o empregador faz internamente a sua empresa. Então, ele tomou posse porque foi candidato do vice do sujeito que se candidatou contra o partido da ditadura. Porque o partido da ditadura tinha indicado outra pessoa, o Paulo Maluf, que perdeu a eleição. Então, o Sarney morreu, o Tancredo morreu, e esse Sarney tomou posse no lugar dele, ficou sendo nosso presidente da República por 5 anos. E nesse tempo, até dia 5 de outubro de 88, ele governou com os decretos-leis, que era um processo legislativo e um objeto, um fruto desse processo legislativo ditatorial. Ele governou com uma Constituição imposta, outorgada pelos 3 ministros militares no exercício, como diziam eles, do Comando Supremo da Revolução. Ele, além disto, usava o Senado e a Câmara, que estavam lá formados nas regras da ditadura. Enfim, ele pegou todo o ordenamento político, jurídico e social da ditadura e estava administrando o país com ele. Ora, esse ordenamento político-social é que caracterizava aquela ditadura como ditadura. Então, o cara caracterizou também, exemplo, a lei de censura continuou funcionando. O decreto-lei 477, que tirou da escola muito professor, muito aluno, muito servidor. Vejam, vocês vão achar isso aí no meio dos fax, dos fakes, das manifestações dos nossos telefones, sejam os Facebooks, os Twitter, os WhatsApp, seja lá o que for, um artigo de jornal que essa que morreu agora, faleceu agora esses dias, com o maior respeito de todos nós, a Elza Soares, ex-esposa do Garrincha, ou melhor, viúva do Garrincha, que enquanto o Brasil estava ganhando o seu tricampeonato mundial lá na Itália em 1970, ela mais o Garrincha tinham sido escorraçados do Brasil e estavam hospedados em forma de improviso lá na própria Itália, onde o Brasil ganhou, e ainda assim ameaçados pela ditadura daqui, porque eles tinham liberdade de falar. O Garrincha não foi sequer chamado para essa seleção desse período. Ele, que era o companheiro de 2 Copas do Mundo que o Brasil ganhou antes, companheiro e tão em boas condições quanto o Pelé, o Gilmar e o Mauro goleiros, o Didi, o Djalma Santos, o Nilton Santos, aqueles que ganharam as outras e que alguns deles ainda estavam nessa. Me parece que o próprio Pelé. Só que, para fazer dupla com ele, foi o Tostão. Para substituir o Garrincha, foi o Dadá Maravilha, nosso respeitadíssimo Dario Peito de Aço. Morreu também. Morreu. A última vez que eu vi foi dele comemorando, sendo mestre de cerimônias da comemoração do campeonato brasileiro que o Atlético ganhou. Mas então, agora, quem que tirou esse pessoal de lá? Quem que tirou, por exemplo, o João Saldanha,
que já tinha sido designado para técnico daquela seleção, que ele dizia que estava formando o seu esquadrão de feras do Brasil, e o substituiu pelo esse que foi campeão mais uma vez ainda, dizendo que nós brasileiros teríamos que aguentá-lo. Está por aí. E a Elza Soares, como tinha a mesma boca rota como o Garrincha, também falava escancaradamente nos shows dela, coisa e tal. Os males que aquele regime ditatorial estava fazendo para nós. Leiam esse texto dela. Não precisa de ir em análises de políticos que vocês podem... mas é de esquerda, é comunista, é não sei o quê. Não. Leiam dos dois que todo mundo sabe, tem certeza, que eles não são, não eram, nem comunistas e nem de esquerda. E, inclusive, montaram o que hoje a gente chama de indústria do fake news. Naquela época era tão mentirosa quando está aí o fake, e eram notícias que vinham direto nos jornais, nos rádios, nas televisões, que naquela época já estavam mancomunados e coibidos e censurados pela ditadura vigente. Então, mas lá, vocês não precisam de procurar nenhuma pessoa que está escrevendo como história. Procurem pessoas que estão escrevendo como depoimento seu para o período histórico em que viveu ou em que deixou para os demais. Eu também não vou falar o meu, que eu também tive dissabores nesse período. Mas procure. E esse da Elza Soares é magnífico, é de cortar para o coração, para quem viveu na época, como eu, e que sabe dos fatos. E é de explodir a consciência de quem não viveu na época ou não sabe dos fatos. Porque tem muita gente que vê e não quer ver. Eu já estou até falando mais baixo, seja porque esse assunto me comove muito, que eu tenho acompanhado essa peleja aqui no Brasil, daquela época em que eu era estudante aqui na nossa escola. Esse ano passado, agora em dezembro, eu fiz 50 anos de formado. E tenho acompanhado também a nossa realidade cada vez mais mesquinha, decepcionante e deformada. Por isso é que eu falei no início da aula que nós tínhamos gerações que estavam deformadas pela ditadura, incluindo a minha. A dos, provavelmente, pais de vocês, é que vieram depois do Sarney e que então pegaram um país, um Brasil, tentando se remexer não vou falar a palavra, não, na derrocada em que eles o colocaram. E que está se repetindo agora. E com isso tudo, e mais um mal-estar aí físico de doença, eu vou encerrar a nossa aula antecipadamente um pouco e desejando a vocês um bom fim de semana e que estejamos aqui valentemente na nossa próxima aula. Um abraço para todo mundo.